Olá, seja bem-vindo ao treinamento prático do Sistema de Gestão da Qualidade. O objetivo desse treinamento é fornecer conhecimento aos gestores do Hospital Estância Morro Grande no planejamento da qualidade do seu setor. E o assunto desse vídeo é riscos e oportunidades. Nesse vídeo vamos falar sobre riscos e oportunidades. Inicialmente a gente começa a apresentação falando sobre o planejamento da qualidade. Dentro do planejamento da qualidade temos vários itens, para que cumpram aí os requisitos da norma. Dentre esses, falamos sobre a avaliação dos riscos e a avaliação dos fornecedores, que estão descritos ali no PS 03, e diz que semestralmente gestores devem avaliar os riscos dos seus processos, tá? Iniciando aqui, dando continuidade na apresentação, a gente sempre reforça o porquê, o motivo pelo qual nós temos que tomar aí essas ações de planejamento. E aí a gente volta aí ao requisito da norma, o requisito é o 6.1, que é o ações para abordar riscos e oportunidades, tá? O que diz o requisito? A organização deve planejar ações para abordar esses riscos e oportunidades como integrar e implementar as ações nos processos do sistema de gestão da qualidade, avaliar a eficácia dessas ações, ações tomadas para abordar riscos e oportunidades devem ser apropriadas ao impacto potencial sobre a conformidade de produtos e serviços. Temos duas notas para entender melhor aí como abordar esses riscos, abordar esse assunto e abordar as oportunidades. Nota 1. Opções para abordar riscos podem incluir evitar risco, assumir risco para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou a consequência, compartilhar o risco ou decidir com base em informações, reter o risco. Nota 2. Oportunidades podem levar à adoção de novas práticas, levantamento de novos produtos, abertura de novos mercados, abordagem de novos clientes, construção de parcerias, uso de novas tecnologias e outras possibilidades desejáveis e viáveis para abordar as necessidades da organização e de seus clientes. Então, reforçando novamente o motivo pelo qual nós avaliamos aí riscos e oportunidades para cumprir o requisito da norma. Seguindo, vamos falar sobre o procedimento. Lembrando que quando a gente fala de procedimento, a gente fala de critérios e métodos dentro da gestão de processo, tá? Temos o Form 151, que é a matriz, onde nós apresentamos o documento ali para uma auditoria e os procedimentos estão descritos como critérios e métodos, tá? Dentro disso, temos aí o PS 03, que é o gerenciamento de riscos e oportunidades. Falando sobre gerenciamento de riscos, vamos abordar aí a definição do escopo e o tratamento. Falando sobre gerenciamento de oportunidades, vamos ver a identificação, o status, os métodos e o prazo para avaliação e a definição de prioridades, tá? O caminho, onde eu encontro o PS 03, servidor, departamentos, público, pasta 2, documentos do SGQ, dentro dela, pasta PS, procedimentos do sistema. Vamos à prática? Então, dentro do servidor, nós temos departamentos, dentro de departamentos, a pasta público. Dentro da pasta público, nós temos a pasta 2, se estiver em ordem alfabética, temos a pasta 2, procedimentos do sistema de gestão da qualidade. Dentro da pasta 2 temos os PS e temos aí o PS 03, gerenciamento de riscos e oportunidades. Vamos abrir aqui o documento. O documento inicia, então, com os objetivos aí, Então, buscar orientar os colaboradores na execução da atividade de estabelecer um procedimento para descrever a metodologia de gerenciamento de risco e oportunidades, visando a melhoria contínua dos processos organizacionais e o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos da organização, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis e visando otimizar a eficiência, reduzir custo, melhorar a qualidade
e aumentar a satisfação dos clientes. Quem são os envolvidos? É a diretoria, a coordenação e os gestores das áreas administrativas e terapêuticas. Temos aí a referência normativa, todas as referências aí que regem esse documento, e o detalhamento das atividades. Esse procedimento descreve as atividades necessárias para identificação, avaliação e tratamento de riscos e estabelecer procedimentos sistêmicos para identificar e avaliar, avaliar e priorizar oportunidades dos processos organizacionais no escopo do sistema de gestão da qualidade. Vamos à classificação, né? Os riscos, eles são classificados em riscos estratégicos, riscos de integridade operacional, de imagem, reputação, legal, financeiro e ocupacional, tá? Esse documento fica disponível, né, para leitura. É muito importante que você venha, acesse e leia todo o documento, tá? Para que consiga entender cada tópico, entender, né, cada item aí. Então aqui eu vou só dar um resumo, né? Então temos essa classificação, né, dos riscos e identificamos e classificamos todos os riscos, tá? Então, dentre eles, estratégico, de integridade, operacional, imagem e reputação, legal, financeiro, ocupacional com seus agentes, certo? Temos aí a definição do contexto de critérios para gerenciamento, que é o quê? É a probabilidade e o impacto, né? A gente vai fazer a avaliação ali um pouco na prática, mas temos, só para a gente poder entender, né? Temos a probabilidade de nível raro, provável e muito provável, e o impacto de nível baixo, médio e alto, né? A probabilidade de rara acontece excepcionalmente, a probabilidade de nível provável acontece em frequências razoáveis, e a probabilidade de nível muito provável acontece em elevadas frequências. É a forma como que a gente avalia. E o impacto de nível baixo compromete minimamente o alcance dos resultados, de nível médio compromete razoavelmente o alcance dos resultados e de nível alto compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento aí dos resultados. A partir desses critérios da avaliação de impacto e probabilidade, a gente pesa, a gente avalia. Então, a gente avalia 1, 3, 5, sendo a probabilidade alta, média e baixa, e o impacto, né, alto, médio e baixo também. E aí ele gera uma matriz. Essa matriz, o cálculo dessa matriz gera, né, a classificação aí sendo um risco baixo, um risco médio e um risco alto, ou seja, resultado de 1 a 3, risco baixo, nessa área, resultado de 5 a 9, risco médio, e resultado de 15 a 25, risco alto. Temos a identificação. Então, aonde nós identificamos o risco? No Form 04. O Form 04 é a planilha aí para identificação, avaliação e o tratamento do risco. Logo nós vamos à prática desse formulário. A avaliação de riscos, né? Então, os gestores das áreas administrativas e terapêuticas são os responsáveis pela avaliação dos riscos no âmbito das unidades, processos e atividades que lhes são feitos, tá? Os membros da diretoria, coordenação e gestão, e o gestor da qualidade também devem avaliar as ações para abordar os riscos, tá? Temos aí o tratamento, né? Dentro do tratamento nós temos aqui 6 níveis de tratamento, né? São 6 ações que geram aí, né, a planilha, né, também, né, aquele Form 04, então vamos entender aqui. Os gestores das áreas administrativas e terapêuticas, em conjunto com a coordenação e o gestor da qualidade, e se for o caso, os membros da diretoria, devem definir a estratégia apropriada, né? Qual é a ação que nós vamos tomar diante do risco. E aí, evitar o risco, não continuando ou descontinuando a atividade que dá origem ao risco. 2, eliminar o risco, removendo a respectiva fonte causadora. 3, reduzir o risco, implementando controles que diminuam a probabilidade de ocorrência do risco ou suas consequências. 4, aceitar o risco, assumindo o risco por uma escolha consciente e justificada, formalmente podendo implementar sistemáticas de monitoramento. 5,
compartilhar o risco com outras partes interessadas. 6. Aumentar o risco com vista a aproveitar uma oportunidade. Tá? Então, dentro do Form 04, nós vamos também tratar essas ações, né? Então, já vai classificar também e trazer um entendimento maior ali do risco, né? Consulta e comunicação, né? Então a gente precisa sempre manter aí atualizado, né? Essa consulta deve envolver aí o retorno à informação para auxiliar a tomada de decisão, enfim. Monitoramento do risco, monitoramento deve ser executado pelos gestores das áreas administrativas e a avaliação da eficácia, né? No PS02 abre essa possibilidade para que os gestores possam avaliar a eficácia das ações aí dos riscos, né? Dentro lá da avaliação de desempenho. Não só avaliar indicadores, não só avaliar fornecedores, não só avaliar não conformidades, mas também os riscos é importante serem avaliados. Vamos ao Form 04? Então, aonde a gente encontra o Form 04? Né? Então, o Form 04 está dentro aí, né, do caminho, do painel de gestão aí da qualidade, né, do departamento. Então, a gente vai lá na rede, né? Dentro da rede temos departamentos, dentro de departamentos nós temos o público, dentro do público nós temos a primeira pasta, se tiver em ordem alfabética, Sistema de Gestão da Qualidade, a primeira pasta, Gestão da Qualidade por setor, e aí temos aí todos os setores e a planilha aí de gestão da qualidade, onde a gente faz aí a alimentação das informações da qualidade, né, para facilitar a auditoria. Você vai entrar no meu caso aqui eu vou entrar no da qualidade, já está aberto aqui para mim, né? Então, temos aqui o painel, né? E os itens que compõem aí, né, todos ou alguns requisitos aí da norma para a gente poder cumprir, né? O que a gente vai ver aqui? A avaliação de riscos, né? Então, temos aqui a avaliação de riscos e embaixo temos a avaliação de fornecedores. Primeiro, nós vamos fazer, entender aqui a avaliação de riscos. Sempre importante lembrar que os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, não só os documentos como os processos, não só os processos, como toda a estrutura, né, e todas as ações que a gente toma, passa por melhoria, né? É o ciclo PDCA. A melhoria ela deve ser contínua, a melhoria ela deve ser constante, né? As coisas precisam evoluir, a gente precisa sempre buscar melhorar. E estamos na revisão 2 desse formulário. A revisão 2 incluiu 2 campos, né? Incluiu o campo de definição e incluiu o campo de ação. Os gestores já estavam acostumados com o evento, com causa e consequência e a avaliação do risco. Então, buscamos sempre melhorias, tá? Esse documento aqui, então, a gente vai traçar aqui um exemplo, a gente vai exemplificar, esse documento ele não está completo, né? Não é o processo, né? Então a gente vai só traçar aqui por viés de treinamento, tá? Então aqui em cima nós temos alguns atalhos do que a gente viu lá dentro do documento, dentro do procedimento, né, do sistema lá, dentro do PS. Aqui a gente tem o método de identificação, que é os riscos estratégicos, de integridade operacional, má reputação, risco legal, risco financeiro, risco ocupacional, que está dentro dessa coluna aqui de definição. Nós temos a tabelinha de probabilidade de impacto, né, que acontece lá para a gente fazer a avaliação de probabilidade de impacto. E nós temos aqui também as ações, né, no evitar risco, eliminar risco, reduzir, aceitar, compartilhar ou aceitar, que está dentro dessa coluna aqui de ação. Vamos item a item. Aqui no setor você vai colocar o setor que você é responsável e a avaliação, a data da avaliação que foi realizada, né, semestralmente aí no caso, tá? O processo, né, é importante a gente lembrar que alguns gestores são responsáveis por mais de um processo, né? Aqueles que só têm um processo como responsabilidade, vai colocar só
o nome do processo aqui no qual ele está responsável. No caso, existem gestores que vão colocar mais de um aqui, né, identificando aí. Evento de risco é a identificação do risco atrelado ao processo. Causa e consequência são os resultados que o risco traz ao processo. A definição é o filtro utilizado para identificar e classificar o risco. A avaliação é da probabilidade do impacto e o tratamento, a barreira, né, monitoramento aí, o que se faz após o risco ser identificado, e a ação é a estratégia apropriada considerando o nível de exposição. Então temos como exemplo aqui a assistência farmacêutica. Posso estar correto ou não, mas isso é um risco e o monitoramento, a barreira, enfim, a ação, ela deve ser avaliada pelo farmacêutico, não pela qualidade, mas eu só estou exemplificando nesse treinamento. Como evento de risco, nós temos a dispensação incorreta de medicamento, né? Então, é um risco? Sim, é um risco. A causa e consequência traz aí danos à saúde do colaborador. Claro que, né, o gestor aí da farmácia pode, né, trazer em outras palavras também. Definição do risco, né? Aí, dentro da definição do risco, como já temos, no caso aqui, a quantidade, né? Já temos aqui as opções, então você vem aqui na setinha, né, que está como lista suspensa, e você vai optar, né, por uma dessas 7, né? São 7 opções, né? Então temos aí risco estratégico, risco de integridade, operacional, má de reputação, legal, financeiro. Nesse caso é um risco operacional porque está, né, relacionado ali diretamente à ação de dispensar o medicamento, então é operacional. O risco operacional fala o quê? Eventos que podem comprometer os processos e atividades da Extensão Morro Grande, normalmente associados a falhas, deficiência ou inequação de processos internos, pessoas, infraestrutura, pacientes e sistemas, tá? Vamos avaliar? Claro, né, ressaltando que a avaliação é pela farmacêutica, que é só um exemplo. Digamos que isso acontece ali, né, raramente, né, avaliei de nível 1, a probabilidade de 1. Acontece em situações excepcionais. E o impacto, eu avaliei ali como um impacto alto, né, então compromete totalmente o atingimento dos resultados, né, sendo que o objetivo aqui é a melhora do paciente, né, a gente estaria ali causando danos à saúde. E aí ele classifica automaticamente, né, ó, se eu baixar aqui, vou colocar 1, vou colocar 5 e ele classifica automaticamente como médio risco, né? Qual que é a barreira, o monitoramento que se faz quando eu consigo identificar, né, ali o risco iminente, né? Aqui, no caso, existem aí etapas de verificação, né? Então, como que dispensa se temos ali a verificação pela farmácia, a verificação, né, pela enfermagem, a verificação ali no posto de medicação, né? Então, essas etapas de verificação nos levam a uma ação. Qual é a ação? A ação é eliminar o risco. Ou seja, removendo a respectiva fonte causadora. Por conta das etapas de verificação, vimos que a ação destinada é eliminar o risco. Ou seja, se acontecer, por mais que seja um risco, e ele identificado, ele pode acontecer, se acontecer, significa que houve falha nas etapas de verificação. E isso precisa ser avaliado, precisa ser checado, precisa ser feita aí uma auditoria, uma inspeção, para verificar onde foi a falha e orientar os envolvidos. Isso seria a avaliação do risco. E aí você vem identificando mais riscos. Após esse período, digamos que, né, eu avalie aí o risco, né, então coloque aí dia 9/8, né, vamos colocar uma data aqui qualquer, e eu faço a minha avaliação do risco. O que eu faço? Após eu fazer a avaliação de todos os riscos, eu venho, né, copio essa avaliação aqui realizada no dia 9/8 e trago para o registro das minhas avaliações. Tá vendo? Então, eu tenho aqui todos os registros de avaliações.
Os gestores, se eu não me engano, estão na avaliação 5 já, né? Então ele vem aqui, clica em avaliação e cola. Aí ele vem, cola, né? Ele vai copiar, e aí ele vem aqui, clica na avaliação e cola. Colando, aí vai trazer a avaliação que foi realizada na data. Aí você vem aqui também e traz a data para cá. A data foi 9/8/2024. Né? Então, tenho aqui a avaliação, a quinta avaliação registrada. Finalizei? Finalizei. Aqui eu finalizo a minha avaliação de riscos. Tá? Voltando à apresentação, aí a gente vai para o gerenciamento de oportunidades, certo?